Em nosso estudo de hoje, a lição 23 do livro O Essencial e tem por título Medidas de Amor. Esperavas amigos na fé com que te nutres e chegaram de longe à busca de teus passos. Entretanto, aprendeste que não são quem pensavas. Esse é fraco e te aflige, outro te aumenta as provas, mas quanto for possível, não afastas nenhum. Com eles, Deus te mede o tamanho do amor. Muito profundo. Uma vez um amigo de trabalho espírita veio falar comigo que quem se mistura com porcos, farelo come. É um ditado popular, já bem antigo e bastante utilizado. E eu perguntei o seguinte: qual foi o tipo de porco que Jesus se tornou? Qual foi o tipo de farelo que Jesus comeu? Porque Jesus o tempo todo afirmou: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. O tempo todo ele conseguiu estar no meio das pessoas que são as mais marginalizadas, as mais discriminadas. Ele estava do lado da mulher adúltera, era do cobrador de imposto, era do pescador que ainda era muito violento. Ele, na obra do Cristo, na vida do Cristo, nunca teve lugar para exclusão. Ele sempre procurou trazer todo mundo para o meio. Mas alguns dirão assim: Cristo é o Cristo, eu não sou o Cristo, eu devo respeitar a etapa evolutiva em que eu me encontro. E, nesse ponto, estão completamente cobertos de razão. Mas que a gente entenda que, como disse o Emmanuel aqui na lição, que algumas pessoas difíceis são colocadas no nosso caminho para que a nossa medida de amor seja testada. Com eles, Deus te mede o tamanho do amor e o tamanho da intolerância. Então, a gente vai percebendo que, em primeiro lugar, a maior escola de todas para a gente aprender o perdão, a tolerância, a paciência é dentro da família. E depois a gente escuta as pessoas falando assim: quando é meu familiar, tudo bem, eu vou fazer o meu esforço para perdoar. Mas quando for o vizinho difícil, quando for o colega de trabalho difícil, não, esse não é da minha família. E é justamente essas fronteiras que a gente vai tentando quebrar ao longo do tempo e entendendo que quanto maior a dificuldade de quebrar essas fronteiras, maior ainda é o nosso egoísmo, principalmente o nosso orgulho, a vaidade também. Então a gente vai perceber o seguinte: nós vamos estar o tempo todo sendo convidados a conviver com pessoas que vão ser professores e ao mesmo tempo alunos de cada um de nós aqui na Terra. Todos nós, sem exceção. Eu estava pensando nisso há pouco tempo agora, antes de começar a fazer esse estudo, né? De pessoas que são colocadas no nosso caminho, que é para, em primeiro lugar, fazer a gente desenvolver a paciência, a gente respirar fundo, a gente procurar desenvolver o equilíbrio emocional. Aí depois que eu consegui desenvolver esse equilíbrio, que a pessoa não conseguiu me tirar a calma, aí sim eu vou começar a entrar numa outra etapa de tentar ainda observar o que está motivando aquela pessoa a fazer isso, qual é a razão da pessoa estar fazendo isso, e como eu posso até, de certa maneira, procurar ajudar aquela pessoa, né? Mesmo que a minha ajuda seja no silêncio, através apenas de orações, porque a gente vai descobrir no futuro muito breve o poder que a oração tem. A oração, ela movimenta muitas energias ao nosso redor. A gente simplesmente está chamando, pedindo ajuda para aqueles prepostos de Deus, aqueles que foram designados por Deus para cuidar de mim. E eu estou pedindo ajuda para uma outra pessoa. É claro que, nesse momento, essas pessoas, esses espíritos aí vão começar a fazer o que eles puderem, envolver com pensamentos, tentar desviar do lado agressivo, enfim, tentar amenizar a situação. Mas o Emmanuel começa falando que a gente esperava amigos na fé com que te nutres. Então vamos direcionar também esse estudo de hoje o seguinte: na fé
Por exemplo, eu estou na casa espírita, eu sou um espírita, então eu vou falar, meus amigos espíritas, se você estiver me ouvindo e você foi de alguma igreja, seja ela protestante, ou seja ela, né, católica, são os amigos de fé. Vocês esperavam amigos de fé, como a gente espera também, companheiros que estejam do nosso lado. E eles chegam de longe à busca dos teus passos. No primeiro momento, né, a gente vai ter incentivo, vamos começar a trabalhar, mas quando começa a trabalhar junto, começa a ter os choques de personalidade, de personalismo. Uma de coisa é diferente da outra. Né? O personalismo tem que ser do meu jeito, da minha maneira, se não for, não é interessante. Então ele fala aqui pra gente, ó, entretanto aprendeste que não são quem pensavas. Todo mundo que está convivendo com a gente ou tem alguma tendência viciosa, ou tem algum vício ainda de autoridade, tem algum problema ali, ou tem a preguiça, tem a falta de compromisso, tem a falta de responsabilidade. Todo mundo traz um problema, porque aqui na Terra não tem perfeição. Todo mundo tem problema. Aquele que tiver isento de pecado, que atira a primeira pedra. Esse é fraco e te aflige. O outro te aumenta as provas. Né? Ainda tem isso. Um ainda aumenta a prova. Eu queria tanto fazer isso, é uma realização minha, eu começo a fazer e alguém começa a interferir e começa a atrapalhar daqui. Acontece. Mas o Emmanuel faz um apelo para a gente. Ó. Quanto for possível, não afastes nenhum. E a gente começa a pensar assim, né? Eu faço melhor do que ele, ou até acho que faço melhor do que ele. Às vezes a gente acha que faz, mas não faz, mas tudo bem. Mas deixa ele fazer, porque ele começando a fazer, ele vai aprender, e a gente vai aprender que todo trabalho no bem precisa de continuidade. Acendeu, você leva a luz adiante. Amanhã eu posso adoecer e ser impedido de frequentar a casa, eu posso vir a desencarnar, e quem é que vai dar continuidade ao trabalho que eu iniciei? Então a gente tem que estar preparando as pessoas e deixando as pessoas desenvolverem seus trabalhos, as suas maneiras. Você consegue imaginar aí os 12 discípulos, quando Jesus mandou de 2 em 2? A gente não tem acesso nos evangelhos de quem foi com quem. Mas com certeza, se nós temos esse egoísmo ainda nos dias de hoje dentro da gente, imagina naquela época, 2000 anos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você vai botar Mateus, que foi um cobrador de imposto, junto com Tomé, era de 2 em 2, vai ter choque. Simplesmente vai ter choque. Ah, não, mas eu vou botar o Simão, que era um zelote, junto com o João, que era do Evangelho do Amor. Um que é grande militar e o outro que é da paz. Vai ter choque de ideias, vai ter problema de ideias, sim. E ele fala para ele, quanto for possível, não afastes nenhum. Convive com eles. Aprende a respeitá-los do jeito que são, e a gente vai aprender que até no serviço público, na atualidade, a gente tem alguns cursos de chefia e liderança que vão te ensinar que ninguém é indispensável. Todos com seu temperamento, com sua capacidade de lidar com as são aproveitáveis. E vai ter um momento que a gente, com uma equipe de trabalho, eu vou olhar para eu preciso daquele ali que é mais enérgico para conter ali fazer a segurança ali fora. Eu preciso dessa aqui que é mais doce nas palavras para atender telefone, para atender o balcão, atender o público. Eu preciso daquele ali para... E a gente vai começar a descobrir que todos são aproveitáveis e que a gente vai aprender também a não utilizar as peças no lugar errado. Quando a gente para discutir futebol, né? Poxa, mas estão usando fulano como falso 9. Ele não é um centroavante, mas está sendo improvisado como centroavante. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, ele não nasceu para aquilo ali. A função dele é outra. E a gente começa a colocar ele para jogar em outra posição, jogar na posição certa, como recentemente teve um jogador que falou isso. Poxa, minha posição é essa, estão me improvisando, me bota para jogar na minha posição correta. E a gente vai descobrir que todos, sem exceção, mesmo que alguns insistam ainda em discordar, insistam às vezes em bater de frente, né? Isso vai acontecer sempre onde estiverem seres humanos. Seres humanos são assim. Nós somos desse jeito. Temos que aprender a lidar com isso. Mas a frase que fica para a gente encerrar aqui, com eles Deus te mede o tamanho do amor. Afasto de mim, eu estou provando que eu não estou preparado ainda para lidar com pessoas diferentes e tudo que eu preciso aprender nesse mundo é conviver com os diferentes.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.